Família consanguínea e família espiritual. Minha mãe sabe o quanto eu fui uma jovem muito tímida. E eu tive alguns problemas emocionais na minha adolescência devido às lutas que nós estávamos passando. Mas numa determinada época, nós nos apegávamos aonde nós podíamos ir, que era a igreja do Senhor. Não havia muita condição de se movimentar. E a minha mãe, ela, quando se converteu, ela fez um voto sem saber que era um voto, porque ela tinha gerado uma criança. E quando ela foi ter essa criança, os médicos, ela estava desacordada, e os médicos na sala de cirurgia falou assim, ó, a criança já está morta. Mas nós vamos tentar salvar a mãe, porque ela teve eclâmpsia. As mulheres aqui sabem do que eu estou falando. Eclâmpsia é um problema que as mulheres têm, que a pressão sobe e o corpo entende que tem um corpo estranho. E não entende que aquela criança faz parte do corpo. Então ela quer eliminar aquilo. Então ela vai e faz a pressão subir para matar aquele corpo estranho. E esse eclâmpsia que ela teve matou a criança. E ela, desacordada, estava em coma, mas ela ouvia o que estava ao seu redor. As origens da minha família eram origens não muito favoráveis àquilo que nós conhecemos. Foram pessoas que vieram de outras religiões, de outras matrizes, não conheciam Jesus Cristo como Salvador. Adoravam ao outro Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nome de Jesus é acima de todo nome. Uma vez pronunciado, ele vai ecoar no teu ouvido. Sabe por que ecoa, queridos? Porque nós temos necessidade da nossa terra. Todo mundo fala mal do Brasil, mas quando teve a pandemia, era um tal de a embaixada não sei de onde tentando pegar o povo para trazer de volta, porque todo mundo queria vir para a sua terra. Meu Senhor. O que eu quero dizer com isso? Todos nós somos nascidos de Deus. Satanás não pode te dar um fôlego de vida. Se nós voltaremos para Ele, você vai determinar aqui, aceitando ou não a Jesus como o único, suficiente Salvador. Deus Santo. É uma escolha que você vai fazer. Mas nós somos nascidos dele, porque só ele pode dar vida. Aleluia. E naquele momento, lá no hospital, ela ouvia e os médicos naquela correria. Irmãos, não tinha esse negócio de obrigação de 6 consultas de pré-natal. Até porque ela morava num lugar muito distante e não iria fazer. Então ela não tinha feito pré-natal. Ela não sabia o que era A, o que era B, o que tinha acontecido. E os recursos daquela cidade, era uma cidadezinha pequenininha, do estado do Rio de Janeiro, eram muito precários. Então quando ela chega, os médicos já ficam assim, que recurso eu vou usar? E eles começaram a falar, ó, a criança está morta, vamos tentar salvar a mãe, vamos tentar salvar a mãe. Naquele momento, ela tinha ouvido falar de Jesus uma vez, porque o seu companheiro havia pregado para ela, ele estava afastado. Mas ela passava a noite sozinha e ela começou a ter espanto noturno. Eu não sei se você já teve essa experiência, de você não conseguir dormir. A ciência vai dizer que você está tendo uma, como é que é o nome dessa velha? Paralisia do sono. Só que existe um espanto noturno. Então quando ela ia dormir, um ser chegava perto da cama e cutucava ela, e ela acordava. Toda vez que ela ia dormir, aquele ser se aparecia para ela e cutucava ela, e ela acordava sozinha no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. Ela se assustava. E ela contou isso para o seu companheiro. Ei, divida as suas dificuldades com quem divide a vida com você. Deus Santo. Não bloqueie a comunicação, porque é isso que Satanás está tentando fazer. Deus de misericórdia. As pessoas hoje olham para um, olham para outro e falam assim, virou a cara para mim, você nem sabe o que aconteceu, às vezes a pessoa está com dor. Nem procura saber, mas você já deduz, e aquilo ali bloqueia a comunicação. Mas hoje essa barreira vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Vai cair por terra em nome de Jesus. E quando ela fala essa necessidade, essa dificuldade, ele vai falar assim, vou te ensinar uma coisa. Aprenda a reter o que é bom. Aleluia. O que é ruim você despacha, mas é bom, retém. E ele falou assim, ó, eu tenho uma Bíblia e eu vou te ensinar a fazer uma oração. Você sabe fazer, mas eu vou te ensinar a fazer a oração. E como você ainda não sabe
fazer oração, eu vou te indicar um salmo para você ler. E você vai, no final da oração, você fala assim, em nome de Jesus, amém. Então, assim, qual salmo será que indicou para ela? O que os irmãos acham? Oh, glória! É isso aí, querido. Você conhece o Bíblia, 91. Espanto noturno. E ela começou a orar com fé. Eu contei esse testemunho na igreja e um adolescente no outro culto falou assim, então, né, eu estava meio dormindo, porque eu passei a noite acordada. Então eu resolvi fazer o teste lá daquilo que foi pregado aqui. Se funciona mesmo. E não é que funcionou. Amém. Irmãos, a oração move a mão de Deus. Glória a Deus. Se você crê, as coisas vão acontecer. Amém. Se você não crê e Ele quiser que aconteça, também vai acontecer. Aleluia. Mas já foi dito aqui que a gente não é guiado por vista, por isso Saulo perdeu a visão. A gente vai chegar lá, já já. E aí, queridos, ela estava naquele combate espiritual, porque ela começou a orar e o serzinho nunca mais apareceu. E na hora que ela estava em dificuldade, ela conhecia várias rezas, ela conhecia várias simpatias, ela conhecia vários nomes de deuses. Mas ela lembrou de um só. Aleluia. Naquele momento ela falou, se o Deus dos crentes existe, você é crente? Deus. Se o Deus dos crentes existe e salvar o meu bebê, eu vou servir a Ele. A irmã dela já tinha perdido um bebê com a mesma situação. Ela capotou, irmãos. Capotar é desmaiar, dormiu lá. Quando ela acorda 24 horas depois, a enfermeira tocando nela. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Qual é a primeira pergunta que uma mulher faz nesse momento? Isso aí, irmão. Você entende o que é empatia? Saber o que é Deus de poder e glória. Eu falei assim, qual é? Ela falou, cadê meu bebê? Verdadeiramente. É a primeira pergunta. Ela toda costurada, cheia de dor, passando por um processo terrível, a mente preocupada com o que ela tinha ouvido, e as primeiras palavras dela é, onde está o meu bebê? Jesus. Será que Deus ouviu essa oração? Graças te Deus, Jesus. Porque Aleluia. a gente canta, se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele permanece sendo Deus. Mas a gente quer que ele faz, né? A gente quer. A gente fica no lugar, meu Deus, faz. A enfermeira vira para ela e fala assim, seu bebê tá ali. E é maior do que a mãe, porque eu nasci com 53 centímetros. Aleluia. Não ficou nenhuma sequela aqui. Glória a Deus. Porque tinha um encontro marcado hoje na igreja. Eita glória. Porque o Deus que você serve ainda faz milagres. Ele fala, ele responde, ele ouve a oração. Amém. Ele mexe no improvável. Aleluia. Não tinha uma igreja orando, não tinha, mas tinha um coração contrito. Deus de poder. Que confiou no Deus que foi Deus. invocado. E nós estamos falando deste homem que acreditava naquilo que ele servia. Ele observava a lei do Senhor. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus. Fariseu, e ele, quando viu uma coisa estranha que ele não compreendia, ele resolveu combater. Quem de nós não combateríamos? Os grandes líderes, eles devem sim questionar, verificar, analisar segundo a luz da Bíblia, Amém. a palavra de Deus. Mas um certo dia estava eu pensando, porque eu sou muito questionadora. Eu fico, mesmo dentro de casa, mesmo comigo, será que é o Senhor mesmo? Meu Deus, tenho certeza? Deus, amor, tem que ser qual? É só essa pessoa. E a gente tem que questionar. Só que tudo tem que ser com muita cautela, porque senão a gente pode estar combatendo com o próprio Deus. Deus, Senhor. E eu tenho uma forma de dizer que cada um conversa e tem intimidade particular com Deus, e você tem que ter. Você está muito distante, querido, se aproxime dele, que você vai começar a ouvir a voz dele, compreender e entender a voz dele. E um dia estava eu lá, nos meus questionamentos, o Senhor, eu ouvi esse Miriam, e eu, ai meu Deus, aí vem sempre uma história, que ele fala comigo em parábolas, porque ele sabe que eu tenho dificuldade.
dificuldade de entender. Então ele fala comigo sempre me apresentando uma história. Aí o Senhor falou assim: vocês estão tentando me encaixar na Bíblia. Eu pensei, lógico, tem que encaixar Deus na Bíblia. Eu estou ali, ó, estudando a palavra de Deus. E aqui eu entendo que o Senhor está falando comigo, a maior profecia. Ele falou assim: a Bíblia é uma bússola para vocês, eu sou muito maior que isso. Ô, glória! Tem mistérios que vocês não conhecem e só vão conhecer na glória. Oh, meu Deus. Então não limite o meu poder. Às vezes você vai de encontro ao médico, ele vai limitar o poder de Deus. Não tem jeito. Meu Deus. Aí aqueles crentes mais ousados vai dizer assim: para meu Deus tem, se ele quiser. Meu Deus tem, se ele quiser. Ô, glória! Porque, querido, se Deus quiser, não há quem possa impedir. É verdade. E não fique se questionando que você está passando certa luta, aonde foi que você errou. Não faça isso. Porque Jó tentava fazer tudo certinho, bem certinho. E Deus permitiu a aprovação sobre a vida dele. Porque a sua fidelidade só é provada no fogo. Deus de poder e glória. Quando tudo vai bem, é ótimo. Estou ganhando rios de dinheiro. Ó, pastor, trouxe essa oferta aqui. Nem é dízimo, porque se fosse dízimo, agora o pastor não sabe. Nossa, que bênção, não sei o que lá. É ótimo. Agora, quando você ganha R$10, você tem que dar R$1. Meu Deus. Sabendo que você vai ter que pegar 2 ônibus amanhã, os R$10 está certinho. Isso é dizimar. Isso se chama fidelidade. Deus de poder e Porque glória. dízimo é fidelidade, oferta é fé. Você está plantando já, eu creio. Mas dízimo é devolver para o Senhor aquilo que Ele tem te dado. Aleluia, louvado seja Deus. Então Saulo, ele tinha um coração voltado e querendo entender a verdade. Ele observava a lei. E quando ele viu esse negócio de Jesus Cristo crescendo no meio do povo, ele pensou: perdemos os judeus. Meu Senhor. Isso não pode acontecer. Oxalá se nós tivéssemos muitos com a determinação deste homem. Porque naquilo que ele acreditava, ele ia e lutava até o fim. E você acha que só o ser humano via isso? Não. Deus conhece o seu temperamento, Ele conhece você. Verdade. Preste atenção, estamos na era da tecnologia. Meu Senhor. E eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Meu chefe fica assim: como é que tá fulano? Como é que tá ciclano? Como é que é o perfil do ciclano? Aí tem um perfil lá que eu falei assim: esse perfil aqui, eu vou ter que falar para ele, mas tem gente que trabalha comigo aqui. Aleluia. Mas vocês vão saber de quem eu falo. Que é acelerado. Falei, esse aqui, ó, você conta tudo, é acelerado. Mas tu tem que segurar. Porque é tão acelerado, senão atropela o outro. Esbarra no amiguinho. Esbarrou no amiguinho, vira inimiguinho. Aí acabou a equipezinha. Aí tem aquele que é mais fechado. Aquele que é mais fechado, você vem, puxa. Oh, Jesus. Assim são as ovelhas do Senhor também. Meu Jesus. Deus dá sabedoria a esses homens de Deus para entender o perfil daqueles que eles estão liderando. Oh, glória. Deus olhou dos altos céus e encontrou um homem colérico, determinado, impetuoso, Meu Senhor. convicto. Eu, como crente, se vivesse na época dele, eu falaria: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, leva logo. Está matando os crentes. Você acha que eu não ia fazer essa oração? É claro que eu não ia falar para matar, né? Eu ia falar assim: Senhor, e a gente tem essa mania. A gente tem, irmão, a gente tem. Mostra que tu és Deus na minha vida. Quando eu falo que estou falando para Deus mostrar que é Deus na minha vida, eu estou querendo que Ele faça alguma coisa com o outro. Jesus, misericórdia. Né? Esse negócio de Deus outro está na plateia e eu estou no palco. É uma coisa muito eu. E Deus não trabalha dessa forma. Enquanto eu olho para ele e penso assim: homem ruim, esse homem já tem ali o passaporte para o inferno, ele é ruim, ele é mau. Deus está olhando e falou assim: dá para trabalhar na minha obra. Eita glória. Prepara, Senhor. Precisa aprender de mim, precisa me conhecer.
Porque uma vez que você realmente conhece o Senhor, você conhece a essência do amor. Oh, glória. Impactado por esse amor, jamais você consegue beber de outra água. Tem gente que ainda vai lá fora, mas o coração está lá. Meu pai era afastado, queridos. Ele falava, bebia, fazia. Mas ele falava assim, preciso voltar, porque Jesus está voltando. É, Jesus. Aleluia. Já viu aquele louvor? Ele já provou do santo dos santos. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando você conhece realmente ao Senhor, você não quer mais, aleluia, você quer dividir com as pessoas com grande amor. Glória a Jesus. E agora ele quer combater uma seita. E ele vai para Damasco, a caminho de Damasco. Mas antes de ir, ele era intelectual. Ele não era qualquer um. Hoje a gente digita aqui, ó, irmã, só digita ali, ó. Um dedinho assim, o negócio aparece aqui. Irmão, naquela época papel era caro, né, irmão? Era uma coisa difícil. Ler, escrever, não era para todo mundo. Então quem lia e escrever era top. Então vamos falar que ele era doutor de faculdade, o cara era top. Então ele era intelectual, era um dos doutores. Porque ele estava acima da média, da maioria daqueles que estavam vivendo ali. Meu Deus. Então ele tinha convicção, queridos. Se fosse hoje, ele leu o livro não sei de quem, ele lia não sei quem, foi na melhor faculdade, viajou não sei para onde. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então ele entendeu que ele precisava de mais autoridade e ele vai até os sacerdotes e diz assim, me dá documento aí. Eu tenho já autoridade, mas eu quero mais. Meu Senhor. Eu quero mais. E você tem orado como para anunciar o Evangelho? Jesus. Está indo de qualquer maneira, o pastor anunciou aqui oração. Queira mais. Amém, Jesus. Da forma correta, queira mais. Da Aleluia. forma correta, se revista mais, ore mais, se separe mais, jejue mais, busque mais. Aleluia. Autoridade que vem do alto. Meu Deus. Ele buscou a terrena, mas a gente pode trazer, vamos comparar para a nossa vida espiritual. Eu estou com um alvo, eu vou combater ali, ó. Se eu vou combater ali, eu vou buscar quem pode me dar o quê? Autoridade. Glória a Quem Deus. pode me dar essa autoridade? Não, só Jesus Cristo de Nazaré. Porque o nome dele é acima de todo nome. E é um cartão de crédito ilimitado. É Tem verdade, Jesus. poder. Aleluia! Esse nome tem poder. Então ele vai e pega a carta, ó. E a Bíblia fala, é uma palavra linda que eu acho. Respirando, imagina o cara assim. Vou pegar. Vou caçar, vou prender. Meu Senhor. Aleluia. Só que ele conhecia a letra do Deus de Israel. Estava prestes a entender quem era o Deus de Israel. Meu Deus. A caminho de Damasco, Deus, Jesus, ele não faz nada por acaso. Não pense que é por acaso, não. Você tropeçou, machucou o dedinho, dê glória a Deus. Deus sabe por quê. Você pode até não saber, mas ele sabe. E a diferença do carnal para o espiritual são as pequenas coisas. Meu É Deus. quando eu tenho oportunidade, tenho vontade de xingar, eu falo, glória a Deus. Ô, Senhor. O braço está fazendo assim, ó. Uma pessoa que dá vontade. E você vai falar assim, em nome de Jesus. Eita Deus. Aleluia. Aquela frase que se usava muito, não se usa, graças a Deus, não se usa mais. Você fala assim, cara, só vai pro inferno, vai morrer fulano. Você vai olhar para sua vizinha que é de uma outra religião, ou para outra pessoa que está trabalhando em centros para você, e falar assim, você vai estar no céu comigo, eu profetizo. Glória! Você vai conhecer o meu Deus. E vai ser liberto pela palavra de Deus. Nome de Jesus. Essa é a diferença do carnal para o espiritual. Amém. Porque nós entendemos que estamos de passagem. Oh, Então tudo aqui é provisório. É como vocês que podem viajar, vai para um lugar, tá no hotel tal. É que meu marido tá no hotel. Mas tô com saudade da minha cama. é, Tô com saudade Jesus. da minha cama. Pode estar num lugar maravilhoso. Tô com saudade da sua comida. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu parar de cozinhar um pouquinho. Não. Meu Senhor. Nós temos que ter saudade do céu. Eita glória. De cantar para eles. Aleluia. Maranata, olha, vem, Senhor Jesus. E esse homem respirava. Ele tinha desejo de pegar, matar, aniquilar.
Meu Senhor. Prender. Mas Jesus não faz nada por um acaso. Ele sabia que não adiantava mandar pastorais, irmã Miriam, Patrícia, porque esse homem não ia ouvir. Sabe aquelas pessoas temperamentais? Não adianta falar, não adianta comprovar cientificamente, não adianta. Ela tem uma opinião formada. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele deixa, ele é o bom pastor, então ele é capaz de deixar várias ovelhas protegidas no aprisco e ir atrás de uma só. Eita glória! Coisa linda. É, Jesus, amor tão grande. Poder de Deus na Aleluia! nossa vida. Olha o amor de Deus pela tua alma. E ele vai encontrar bem no caminho. Você está vindo? Então tá bom, vai colidir comigo. Ele estava indo e de repente uma luz de baixo. Do alto, O que diz a aleluia! palavra? Do céu. Aleluia! Cercou eles. Onde Jesus chega, trevas tem que ir embora. Ô glória! Onde Jesus chega, o eu não pode ficar não, porque é ele que reina, é ele, só Ô ele. glória! Aleluia! Onde está o seu coração, querido? Porque se ele está em outro lugar, então alguém está ocupando o trono que deveria ser de Jesus Cristo. Meu Senhor! É uma palavra de reflexão. É interessante que Jesus encontra e chama ele pelo nome. Salve, salve. 2 vezes. Jesus conhece seu nome. Verdade. Ele sabe o seu endereço. Aleluia! Ele sabe a sua necessidade, sua dificuldade. Aleluia. E ele não ignora aquilo que você fez, mas ele não te chama pelo seu pecado, ele te chama Deus pelo nome. vivo, aleluia! Ele poderia ter chegado e falar, perseguidor, agora você vai se resolver comigo, eu sou justiça. Ele falou, não, salve, salve. Por que me persegue? Meu Senhor! Aquele que persegue você, ele não está perseguindo você, ele está perseguindo aquele que você representa. Meu Senhor! Aí, irmãos, vou falar uma frase lá do Rio de Janeiro, o bagulho é mais embaixo. É, Jesus! Ou mais em cima, né? Ou mais em cima. Não pensa que você está desprotegido. Eu não sei a luta que você está passando, como que está doendo aí, mas eu sei que Deus não dorme nem tosqueneja, ele está vendo. Aleluia! Há um tempo determinado para todas as coisas. O Senhor chama ele pelo nome. E ele pergunta quem é. Porque até então ele tinha ouvido falar do Deus de Israel. Agora ele estava diante do Rei dos Reis. O próprio Senhor tinha vindo falar com ele. Oh, glória! Para que ele cresça. Se apresentou a ele. E queridos, ele foi ao chão. Não sei se ele estava no cavalo, se estava no pé, se estava andando, não sei. Eu sei que ele foi para o chão. Porque todo joelho tem que se dobrar e vai se curvar diante do nosso Deus. Não importa a situação que você esteja, as pessoas, elas vão se curvar diante do Senhor. Adorando ou não. Aleluia. Por espontânea pressão ou por gratidão, mas elas vão ter que adorar. Em nome de Jesus. E o Senhor vai dar algumas instruções, a hora já foi. Vou pincelar. O Senhor vai dar algumas instruções, ele levanta e está cego. Olha que coisa estranha, o cara estava cheio de firmeza. Ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, ele tinha um plano de ação. É toda uma logística Deus é um ali. basta. E agora ele levanta cego e precisa ser guiado. Oh, glória! Irmãos, olha o simbolismo disso. O eu dele, aquilo que ele tinha de conhecimento poderia levar ele para lugares longes, altos. Mas eu vi na camisa de alguém aqui uma coisa bem interessante do rapazinho que recolheu a oferta. É tempo de edificar. Eita glória! Seja você um altar de Deus. Amém! E hoje o Senhor quer passar limpando o nosso altar. Para que a gente possa, arder no nosso coração a chama de Deus. Oh, glória! E você ter sede de buscar Ele todos os dias. E crer que se amanhã você não sorrir, mas ainda assim haverá um dia que o Senhor vai lembrar de você como lembrou de Ana e vai trazer a resposta para a sua vida. Aleluia! Agora ele é guiado por alguém, sabe por quê? Porque quando você aceita o Senhor, o teu eu não pode prevalecer. Quando você aceita o Senhor, o livre-arbítrio vai embora. Eita Eu custei entender isso. Eu falava, não, estou na igreja, eu tenho livre-arbítrio. Você não pode. Porque eu tenho livre-arbítrio, eu posso.
você pode, a Bíblia diz que você pode. Mas nem todas as coisas me convêm. Porque hoje já não vivo mais eu, mas quem que vive em mim? Cristo vive em Tem mim. certeza ou você colocou ele lá? Esse aqui é o quartinho dos fundos, fica aqui, por favor. Jesus, tem misericórdia. Só para dizer que o senhor está em casa, fica aí. Mas quem resolve na minha casa sou eu. Tem muita gente assim. Eu também, de vez em quando eu acho isso. Quando eu penso, eu falo assim, Miriam, eu sou dono de tudo. Eu tá bom, gente. Aleluia. Eu já entendi, mas tem hora que eu chego assim, não, eu quero falar com o senhor. Domínio próprio, Miriam. Irmãos, quer aprender um pouco mais sobre obras da carne? Fruto do Espírito, germinando em você? Lê Gálatas 5. Toda vez que você lê Gálatas 5, você vai lembrar de uma roupa que eu gosto muito do domínio próprio. Porque você trabalha em domínio próprio. Toda vez que eu pulo, é domínio próprio. Meu Senhor. O pecado já é essa porta aí, ó. Cabe você dominar. Domínio próprio. É essa escolha. Renuncie o pecado para adorar o Senhor. Glória a Deus. Já não vive mais eu, é Cristo que vive em mim. Amém. Então as minhas atitudes têm que refletir Cristo. Amém. Eu tenho um dono. Então ele tinha muito eu. A primeira coisa que Deus tira dele é a visão, porque ele precisava aprender uma palavrinha que ninguém gosta. Eu gosto. Dependência. Oh, Jesus. Depender do Senhor é uma coisa difícil, para não usar outra palavra. É você crer que vai ter providência. Em nome de Que vai Jesus. prover de novo. Você crê que você não vai dar uma resposta, que Ele é justiça, que Ele que vai dar a resposta para você. Amém. Que você não vai se justificar, porque se você está certo diante do Senhor, Ele trará a verdade no momento certo e Ele conduzirá no tempo dele. Amém, Jesus. Então ele fica cego. Agora ele tem que ser conduzido. O rapaz que estava conduzindo, ele estava cheio de autoridade humana, agora é conduzido pela mão. Oh, Cuidado, porque às vezes a transformação de Deus na sua vida vai trazer um período de escuridão, mas não é do demônio, é de Deus. oh, glória. Para gerar uma dependência. Escuridão que eu estou dizendo é quando você se levanta e fala assim, não sei o que fazer. Essa. Irmãos, quando você ouve a frase assim, estou no fundo do poço, eu nunca ouvi alguém no fundo do poço de cavando mais para baixo. Não, ela quer sair dali. E para sair, ela tem que fazer um gesto humano. Qual é o gesto humano? Olhar para cima. Aleluia. E se ela não for muda, ela vai Clamar. gritar, socorro. Eleva os meus olhos. Para o monte. De Aleluia. onde? O meu socorro vem do Senhor. Oh, glória. Agora ele está aprendendo o que é espírito. Ele não entendia. O que é o Senhor, o que é dependência. Ele é conduzido a uma casa. E agora Deus tem que tratar com o povo dele para aceitar esse homem que era cruel. Eu falei, é difícil aceitar. Deus. Acreditar na conversão de alguém que é terrível. É terrível. E Deus vai se apresentar a Ananias e vai falar com ele, vai lá. E ele vai dizer assim, vou aqui, irmãos, claro que não está escrito assim, mas vamos trazer para a nossa linguagem. É mais ou menos assim, o Senhor está falando, vai lá, ele fala assim, quem? É para falar com quem mesmo? É com Saulo, lá de Tarso. Peraí, esse homem não tinha WhatsApp, irmão, não tinha rede social, mas todo mundo sabia quem era o homem. Olha como é que ele era bom. É, Jesus. E a gente conhece muito bem quem é o nosso inimigo. A gente conhece. Não vou passar por ali, ele é perigoso. No Rio de Janeiro, então, da onde eu sou. Opa! Esse horário nesse lugar? A gente sabe onde está o perigo. Então, Ananias, ele vai dizer assim, quem? É o mesmo Saulo que está perseguindo o teu povo? É como se ele dissesse assim, você não está bem? Porque está mandando eu ir atrás desse homem. É, Jesus. É como se ele dissesse isso para o Senhor. Olha só como a gente é muito grande. Aí o Senhor é como se o Senhor falasse assim, ele fez isso daí que você sabe e muito mais outras coisas que você não sabe. Nem nunca vai saber. Mas ele é para mim um vaso Lindo. Aleluia. Deus não te chama pelo teu pecado, querido. Ele te chama pelo nome e ele tem uma nova história para Oh, glória. Agora, Deus vai lá e fala também com o Saulo. Vai chegar um irmão aí, ele vai impor as mãos, vai orar e você vai ver.
Sabe o que o Senhor estava dizendo? Uma outra ajudou, o teu companheiro disse, esforça-te. Você vai aprender a trabalhar em unidade. Amém. Para a minha obra. E Deus foi tão bonzinho, ele falou assim, ainda vou mostrar para ele o que ele há de padecer pelo meu Senhor. Só que Saulo, eu disse, ele era inteligente. Ele sabia que morrer com Cristo é Ô, glória! Quando ele entendeu o que era Deus, o que era o tamanho de Deus, ele entendeu que era ganho, o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo era pouco, mediante a grandeza de Deus. Aleluia! E teve um período que o pessoal falava assim, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Quem já ouviu essa frase? Qual dos irmãos já ouviu essa frase? O melhor de Deus está por vir, irmãos? Já veio. Aleluia! Deus mandou o seu melhor. Seu filho morreu por nós na cruz. Verdadeiramente, aleluia! Agora ele voltará. Aleluia! Ele voltará e graças a Deus que ele voltará. Aleluia. Irmãos, nós achamos que temos conhecimento como Saulo tinha. E às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nós colocamos um limite naquilo que não deveríamos colocar. Quando eu cheguei a São José, eu vou contar essa experiência. Os irmãos estarem atentos às coisas espirituais. Cuidado. Eu estava afastada. Desviada é uma palavra muito forte. E eu falei para minha mãe, não quero saber mais esse negócio de crente não, entendeu? Porque com 13 anos eu tinha sido batizada com o Espírito Santo, então na congregação que eu cresci, todo mundo conhecia a irmã Miriam, que recebeu o dom tal, que fazia não sei o quê, que foi vice-líder de missões, que foi enxergada no seu. Eu falei, não quero saber. A tempestade chegou, eu não quero mais saber. Cheguei aqui muito bravo com Deus e vim para montar uma base, uma empresa. Só que quem conhece o Senhor não tem como fugir. E você tem característica dele. Sabe quando chegaram para Pedro e falaram assim, você fala com ele. É, Jesus. Ele não. Não tem como você se aproximar do Senhor e não ter essência dele. Mesmo afastado, conforme mais você afasta, você vai perdendo, é claro. Mas não tem como. É uma luz tão forte, que ela acompanha você no falar, no vestir, no olhar, no proceder. Você acaba adquirindo conhecimento. E eu cheguei e não tinha escritório para todo mundo. Aí coloca todo mundo na sala. Eu era líder de logística. E aí, para quebrar o gelo, tem sempre um que começa uma brincadeirinha, né? Conversando, falando. Aí alguém resolveu falar para mim essa frase assim: nossa, ontem eu fui no Termas com a minha família. Levei minha esposa e os meus filhos. Quem é de São José? Os irmãos da igreja IMED não falem. Vocês, o que é Termas aqui em São José? Um clube o quê? Aquático. As pessoas vão lá para entretenimento, certo? Então ele estava dizendo que tinha ido para um local de entretenimento com a esposa e seu filho. Só que, irmãos, aqui ó, do ladinho, Rio de Janeiro, na mesma hora que ele falou isso, eu afastada fiz assim, o sangue de Jesus tem. Santo é o nome de Jesus. Senhor, o Senhor me trouxe para essa terra esquisita. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Porque Termas no Rio de Janeiro é casa de prostituição. Essa O que eu pensei, pastor? Esposa e filha, eu pensei, a minha mente foi aonde? Aquilo que eu conhecia. Sabe o que eu quero dizer? Cuidado com seus pensamentos. Jesus. Você não conhece mais do que Deus. Pai. Eu, ali ó, Rio de Janeiro, pertinho. Um linguajar diferente me fez conduzir o meu pensamento ao pecado. Meu Deus. Na mesma hora o engenheiro falou assim, começou a rir. Gente, explica pra Miriam o que é Termas em São José agora. Explica. Ele viu que eu fiquei roxa, porque eu não sou branca, então eu não fico vermelha, né? Eu fico roxa. Eu abaixei a cabeça, eu não disfarcei, eu abaixei a cabeça. Na mesma hora, alguém teve que corrigir. Ananias fez a mesma coisa. E eu quero contar uma outra historinha para vocês, porque ainda tenho 5 minutos. Posso? Eu quero que vocês acompanhem a história comigo. Esses dias nós estamos conversando sobre uma situação no meio evangélico. A igreja não era para ter mudado, mas ela vem mudando ao longo dos tempos.
Nós estamos perdendo alguns valores, às vezes a gente amansar, às vezes nós recuamos em algumas coisas, mas ainda há remanescentes. Vocês são um deles. E estão aqui, ó, na resistência, orando, buscando, combatendo, anunciando o Evangelho. É por isso que nós somos a igreja em movimento, assim como somos a igreja do povo de Deus. Oh, glória! Aleluia. Todos nós somos missionários da casa do Senhor e devemos anunciar com o nosso proceder e com o nosso falar. Mas existem coisas que acontecem dentro da casa de Deus que nós ficamos impressionados. Uma jovem cresceu no meio evangélico. Eu falei que a minha mãe não cresceu no meio evangélico, né? Mas uma jovem cresceu no meio, vou tirar evangélico, no meio da palavra de Deus, conhecedora da palavra de Deus. E ela estava, se fosse aqui, ela estaria no grupo jovem cantando. É aquela criança que cresce no meio, que conhece muito bem. E um belo dia, ela está linda, formosa, ela fica noiva. E pastores gostam de noivar. Ele gosta de casamento, ele já cresce. O pastor gosta. É uma coisa bíblica, irmãos. Instituição, a família. É lindo quando acontece. E essa menina me aparece grávida. Num ano bem tradicional, num âmbito bem tradicional, Assembleia de Deus. É um exemplo, Assembleia de Deus. Não é uma Assembleia de Deus. Mas ela aparece grávida. Para complicar a situação, a criança não era do noivo. Irmãos, olha a gravidade da coisa, olha o escândalo. Pensa aí no escândalo, pensa. Não estamos falando do mundo não estamos falando de dentro. Aí levanta o vaso, sabe o vaso? Alguém da parte de Deus chama de vaso, não é verdade? Que fala que Deus tem um propósito nessa situação. Aí eu pergunto para você: qual o tamanho da pedra que está na sua mão para atacar? Se você fosse o pastor desta jovem, o que você faria com ela? Vou perguntar mais. Se ela fosse sua filha, se ela fosse sua irmã, se ela fosse você, o que você faria? Porque como pastor você tem que ter uma disciplina. Que disciplina você aplicaria sobre a vida dela? Jesus, misericórdia. Aleluia. Vou te dar aí uns segundos para pensar. 5 segundos. Aleluia, glória a Deus. Já pensou na sentença verdadeira? Você não pode falar para mim não, porque o pensamento ele é terrível. Os irmãos já pensaram? Você já pensou o que você faria? Teria coragem de falar aqui o que você faria? Sim ou não? Agora, se eu desse o nome da menina para você, talvez você conheça. O nome dela é Maria. Quem apareceu foi um vaso de nome Gabriel. A criança que ela carregava se chama Jesus de Nazaré. Deus salve. Aleluia. Seu noivo José. É, Jesus. Oh. Cuidado com os seus pensamentos. Você não conhece o poder de Deus na vida do outro, nem o propósito de Deus na vida do outro. Verdade. E às vezes eu, Miriam, estou com uma pedra enorme baseado naquilo que eu estou vendo por fora, mas o projeto de Deus é maior do que o meu pensamento. Aleluia! Tem misericórdia, ó Deus. Aleluia! Se fosse nos dias atuais não seria assim. Um anjo chega e fala para ela: terás uma criança. Ela não conhece o varão. Meu Imagina Senhor. no meio da gente a criança crescendo e o José falando: fui eu que fiz, não. Meu E alguém dizer é obra do Espírito Santo. Aí os irmãos da igreja, obra do Espírito Santo. É, Jesus. Que Espírito Santo é esse? Aonde que eu vi isso? Aonde está escrito isso? Porque o povo fala isso, onde está escrito isso? Não limite.
o poder de Deus. Aleluia. Hoje Deus quer transformar você como transformou Saulo. Ele tem uma nova história para a sua vida. Verdade. Ele te trouxe hoje aqui porque Ele quer quebrar todas as barreiras. Em nome de Ele Jesus. quer sarar as tuas emoções. Ele quer gerar em você uma história nova. Talvez as palavras são de maldição. Maldição hereditária. Maldição adquirida. Maldição dita. Meu Senhor. Mas o reino espiritual só pode ser combatido espiritualmente. Amém, Jesus. E não é no nome da irmã Miriam, da irmã Maria, do irmão José, não é. É no nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória. Aleluia, louvado seja Deus. Seja transformado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Seja transformado por Jesus de Nazaré. Seja transformado, aleluia. O Deus que me ressuscitou quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história, quer trazer uma resposta hoje para você. Jesus ainda falou assim para ele: tudo será em você ficar fazendo força. Não sabe que minha mãe disse. Eita, Jesus. Eu já tinha pescado esse peixe grande. Aleluia. Você tem uma semente aí particular que Deus quer fazer germinar como fez na vida de Saulo. Amém. Louvado seja Deus. Talentos incríveis para usar na obra dele. Aleluia. Eu não tinha fôlego nem para falar. E hoje Deus me colocou aqui para pregar e anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Ele está te chamando pelo nome. É pelo nome. É Maria, é José, é Catarina, é Denise. Eita, É glória. Solange, é Sônia, é Abigail, aleluia, é Marta, é a Labadacel. Queridos, não saia da mesma maneira que você entrou. Tem azeite sendo derramado. Encha o seu vaso. Leve para a tua casa. Cada vez mais na presença de Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Curva sua cabeça. Oh, soberano. Pecador embaixo. Deus dos exércitos. É que obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem levantado este ministério. Aleluia. Muitos disseram que não ia dar certo. Que não ia